Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, aqui de São José dos Campos, São Paulo. Estamos gravando mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo em comum acordo com o calendário de leitura bíblica anual. Esse ano, como pastor, eu desafiei, estimulei, encorajei a nossa igreja a ler a Bíblia inteira, de capa a capa. E dentro dessa leitura, então, sempre que surge um novo livro, eu estou gravando um novo vídeo para ensinar um pouquinho sobre o livro que nós vamos ler, porque antes de ler qualquer livro da Bíblia, é muito importante, faz muita diferença você saber quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu. Então, não apenas quero encorajar a nossa igreja e você também a ler a Bíblia, mas entender um pouquinho da estrutura de cada livro, porque isso vai ajudar você a entender o que está escrito e principalmente vai te ajudar também a compreender o que Deus quer falar com você. Embora o texto bíblico teve originalmente leitores, para quem foram dirigidos, os seus princípios e práticas são eternas, são para todos os tempos. Isso foi escrito num período para um grupo de pessoas, mas chegou até nós como provisão de Deus para as nossas vidas também, para ensino para nossas vidas, para que possamos conhecer mais sobre Deus, quem Deus é e o quanto Ele nos ama e o quanto se importa com a gente. Você não está assistindo esse vídeo por um acaso, Deus quer falar algo especial com você. Abra o teu coração e permita que o Espírito Santo ministre na sua vida. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo. É muito importante que você faça isso para que outras pessoas, para que esse vídeo chegue a outras pessoas também. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque você vai receber notificações cada vez que surgir um novo livro. E já vai pensando aí para quem você pode enviar esse vídeo também como forma de encorajamento. Hoje a gente vai falar do livro a segunda carta de Pedro, que acreditamos que foi escrita por Pedro, ou pelo menos com o auxílio de alguém, não propriamente Pedro escreveu, porque Pedro não era um homem tão culto assim para ter uma habilidade para escrever com o tipo de grego que ele escreveu, com um grego perfeito, alguns historiadores assim dizem. Mas como a gente viu no vídeo anterior, Pedro teve auxílio de algumas pessoas para escrever esse texto. A gente vê, por exemplo, ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 15, que possivelmente Pedro está escrevendo esse texto às vésperas de sua morte. Ele diz em 2 Pedro 1,15: Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas que eu estou dizendo. Ainda em 2 Pedro 3,1 ele diz: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças sua mente sincera para que vocês se recordem. Pedro está escrevendo essa carta às vésperas de sua morte, e sempre eu tenho dito isso nesses vídeos que a gente tem gravado. Alguns textos são difíceis de a gente entender o propósito do autor, outros o autor mesmo nos ajuda a entender, que é como eu acabei de ler para vocês. Pedro está dizendo: eu escrevi essa segunda carta para despertar a mente de vocês, as lembranças para vocês, para que vocês se recordem do que haviam sido ensinados. E esse texto Pedro está falando profundamente, com muita ênfase, sobre a volta de Cristo. Por isso, quando a gente lê 2 Pedro, fica claro para nós que ele está buscando despertar a consciência de seus leitores para o fato de que Jesus está voltando. E você vai entender daqui a pouquinho por que Pedro fez isso. E se a gente entende assim, então, que a ênfase de Pedro, a proposta inicial, a motivação de Pedro escrever essa segunda carta para esses leitores é a volta de Cristo, e a urgência de estar preparado para a volta de Jesus, uma palavra que resume muito bem esse texto seria 2 Pedro 3, versículo 11, que Pedro fala o seguinte: Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Se é verdade, e de fato é, que Jesus está voltando, Pedro pergunta: que tipo de pessoa você precisa ser?
Se você acredita que esse Jesus que veio ao mundo, viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, se você acredita que Ele está voltando, que tipo de pessoa eu e você precisamos ser? Essa é a pergunta que Pedro faz. É uma carta curta, essa é uma carta de apenas 3 capítulos, e pela divisão de parágrafos, eu acho que podemos assim interpretar essa carta, com 3 divisões. Capítulo 1, Pedro está falando sobre a convicção e a importância de consolidarmos este chamado que nós tivemos para a salvação. Algumas pessoas usam a expressão de que eu aceitei Jesus, mas a verdade é que Jesus que nos aceitou. Jesus nos aceitou como pecadores para perdoar nossos pecados e nos transformar em filhos de Deus em missão no mundo. Então, esse é um chamado. O Espírito Santo que ministrou nossos corações, nos mostrando que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Então, nós somos chamados para a salvação. E Pedro vem falar no primeiro capítulo sobre a importância de nós consolidarmos esse chamado de salvação. Ele faz uma introdução, versículo 1 e 2, e aí do versículo 3 até o versículo 20, ele está falando de como que é um cristão produtivo. Ele fala que nós precisamos ser cristãos produtivos, e eu coloquei aqui o título Cristão Produtivo Graças a Deus, porque a ideia não é sermos produtivos com base em nossas condições, nossa performance, em nossas competências, mas sim com a graça que vem de Deus. Pedro fala assim, capítulo 2 Pedro 1, a partir do versículo 5, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. E a pergunta é, por que a gente precisa se empenhar para essas coisas? E Pedro diz no versículo 8, se essas qualidades existirem, primeiro, se elas existirem, e segundo, se elas estiverem crescendo em sua vida, ou seja, a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, não é uma coisa apenas que deve ser diagnosticada, verificada em nossas vidas, como coisas que devem estar em crescimento. E Pedro diz que quando essas coisas existem em nossas vidas e estão em desenvolvimento, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Uau! Eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida em que você se sente inoperante, que você percebe que deveria estar fazendo mais do que está fazendo, e de que o que você está fazendo não atende ao chamado ao padrão de excelência de Deus. Eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida em que você se sente improdutivo, que você faz, mas parece que não está adiantando de nada. Se você já passou por esse período na vida, seja bem-vindo ao time. Isso acontece com muita frequência comigo. E o texto de Pedro me desafia a pensar isso, que o que me faz, o que vai me auxiliar a não ser inoperante e improdutivo, é o desenvolvimento da fé, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade, do amor. E o contrário é verdadeiro. Se nós temos sido improdutivos e inoperantes, devemos diagnosticar se não nos tem faltado fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Como é que você está hoje? Você se sente produtivo ou improdutivo? Você se sente a pleno vapor ou você se sente inoperante? É o que o apóstolo Pedro nos convida a refletir. Depois que ele faz esse desafio então a nós de sermos cristãos produtivos graças a Deus, ele entra no capítulo 2, onde ele vai falar sobre o combate aos falsos mestres.
No tempo que Pedro escreve essa carta, estava circulando um falso ensino de que Jesus não ia voltar. E algumas pessoas estavam, por conta disso, ensinando de que você pode viver do jeito que você quiser, que independente do que você faça, Jesus não vai voltar mesmo. E mais, você pode inclusive fazer o que quiser com o seu corpo, porque a matéria é ruim, o que é bom é o espírito. Então nada que se faz com o corpo é prejudicial, desde que se conserve o espírito inabalável. Isso é uma mentira que Pedro está combatendo. E Pedro vai usar o exemplo do dilúvio nessa segunda parte, para mostrar que as pessoas também no tempo de Noé estavam bebendo, estavam vivendo da maneira que queriam viver, viviam sem compromisso com Deus, de forma muito leviana, e quando o dilúvio chegou, não deu tempo de consertar a vida para ser salvo. Então Pedro desafia os seus leitores a não darem ouvido a esses falsos mestres que queriam desviar a atenção dos discípulos de Jesus. Pelo contrário, Pedro nos auxilia, nos orienta como identificar esses falsos mestres. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Esses falsos mestres, eles secretamente introduzem heresias destruidoras, eles negam o soberano, eles seguem caminhos vergonhosos, são cobiçosos, eles exploram as pessoas com histórias que inventam. E Pedro vai falar, a condenação desses aí é certa já. E aí ele vai começar então a trazer exemplos, versículo 4 a 16, de como Deus executou juízo sobre aqueles que insistiram em permanecer em rebeldia. Tanto no caso de Sodoma e Gomorra, como eu falei para vocês já, a questão da arca de Noé. Ele vai falar sobre a questão de Balaão e todos esses que viveram sobre mentira e insistiram em permanecer em seus erros. E aí do versículo 17 ao versículo 22, Pedro vai mostrar qual é o destino desses falsos mestres. Esses homens são fontes sem água, versículo 17, impelidos pela tempestade. A escuridão de trevas lhe está reservada. E aí Pedro começa a mostrar o que aguarda tanto os falsos mestres como aqueles que seguem os ensinos de falsos mestres. E aí então o texto termina, a carta de Pedro termina com essa terceira divisão, capítulo 3, Pedro encorajando seus leitores a desenvolverem a convicção sobre a volta de Jesus. Lembra que no capítulo 1 ele falou sobre consolidar o chamado da salvação. Capítulo 2 ele fala sobre combater os falsos mestres. E agora no capítulo 3 ele fala sobre a convicção da volta de Jesus. Do versículo 1 ao versículo 4, Pedro apresenta o questionamento que lhe era feito. Ele até mostra aqui no versículo 4, alguns dirão, o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Pedro estava enfrentando, e os cristãos daquele momento estavam enfrentando esse questionamento. Olha, já se passaram pouco mais de 30 anos que Jesus subiu aos céus, disse que voltaria e ainda não voltou. Será que ele vai voltar mesmo? E aí então, do versículo 5 até o versículo 10, Pedro começa a dar respostas sobre essa questão da volta de Jesus. Ele vai falar sobre a urgência e de estar atento, como se Jesus fosse voltar amanhã. A questão não é uma data já pré-marcada, estabelecida, que as pessoas vão aguardar por essa data. A data é amanhã. É viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. É o que o apóstolo Pedro diz no versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus ainda não voltou, é porque uma chance está sendo dada para aqueles que ainda querem se arrepender. Pode ser que hoje seja seu dia de você se arrepender. Talvez você está assistindo esse vídeo agora
Porque Jesus está te chamando ao arrependimento, chamando você para uma caminhada com Ele, de largar tudo que te afasta de Deus e se voltar para Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador de sua vida. É que o apóstolo Pedro vai nos lembrar do versículo 11 ao versículo 18. Ele vai mostrar quais são as implicações para quem vive na expectativa de que Jesus vai voltar. Ele faz esse questionamento que eu falei no começo, né? Se tudo vai acontecer dessa forma, se Jesus vai voltar, que tipo de pessoas que vocês devem ser? Pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor. E ele ainda fala no versículo 14, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Pedro vai nos encorajar. Bom, Jesus vai voltar amanhã e você vai viver hoje de acordo com essa crença. Se chegar amanhã e Jesus não voltar, você vai viver da mesma forma, como se ele fosse voltar no dia seguinte. Ou como eu gosto de dizer, se Jesus voltar amanhã, eu estarei com ele. Mas se porventura Jesus não voltar amanhã, ele estará comigo durante toda essa jornada. E com você também. É um texto curto, o texto de 2 Pedro, mas é um texto que nos confronta e nos coloca em questionamento a forma como a gente está vivendo. O texto de 2 Pedro ele nos faz questionar se a nossa fé é uma fé unicamente verbal, de um discurso, de frases decoradas, de jargões, ou é uma fé prática, ou é uma fé genuína. Será que eu e você vivemos de fato como se Jesus fosse voltar amanhã? E o fato é que Jesus pode voltar amanhã mesmo. Amanhã pode ser o dia da volta dele. A gente não sabe quando ele vai voltar. Mas e se for amanhã o dia? Como ele vai me encontrar? Como ele vai te encontrar? Será que seremos encontrados como aqueles que seremos encontrados em paz, imaculados e inculpáveis? Ou se Jesus voltasse hoje, estaremos em guerra, cheio de mácula e de culpa? Que desafio ler 2 Pedro, hein? Eu queria encerrar esse texto dizendo que o desafio que fica ao ler 2 Pedro é que nós precisamos viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, porque isso um dia vai acontecer de fato. O amanhã que Jesus vai voltar, um dia vai acontecer. A vida é curta, mas a eternidade é longa. Então temos que nos preparar mais para a eternidade longa do que para a vida curta. Como é que você está se preparando para a eternidade longa? Você entregou sua vida para Jesus? Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador? É assim que nós nos preparamos para a eternidade, recebendo Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas e vivendo como quem tem Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica aqui o nosso encorajamento para você. Conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá, que Jesus Cristo te abençoe.